Fiquei pensando nisso aqui. Se dar por vencido é uma forma de perder. Eu vi essa frase, não desse jeito, eu criei essa frase provavelmente, pelo menos eu acho, em algum lugar, né, em algum filme, alguma coisa. Era uma lição, talvez de um pai para um filho, e ele falava para esse filho nunca desistir, porque justamente se dá por vencido, né? Acho até que era um anime. Eu assisto muitos animes com meu marido. Yu Yu Hakusho, Naruto. Então tem muitas lições, né? Depois eu posso trazer alguns conteúdos aqui sobre isso. Não sou uma... Como chama, gente? Tipo uma geek, né? Uma nerd, assim. Mas sou casada com uma pessoa meio nerd, então eu acabo aprendendo muito. E eu acho que era de um desenho. Essa lição de durante uma luta. Se você desacredita... A gente, por exemplo, agora tá vivendo o momento da Copa. Então, a gente vê que, por exemplo, a seleção do Brasil muitas vezes está jogando e eles levam um gol e aí eles ficam emocionalmente muito afetados, o que fazem eles levarem mais gols ou a derrota. Não sei se isso é uma coisa do Ocidente, do brasileiro ou mesmo do humano, mas a nossa mentalidade precisa ser mais forte e a gente precisa entender que às vezes perder umas lutas não é perder a guerra inteira. Se você estiver num momento de guerra, e na vida não dá para romantizar, tem momentos que é uma energia de guerra, às vezes interna ou pessoal, enfim, uma questão mais íntima, não precisa ser uma nação contra outra, às vezes é você contra alguma outra questão, que como eu disse, pode ser sua ou não. Então, essa ideia de se dar por vencido, infelizmente, tem acontecido muito, porque, por exemplo, eu pensei muito nas pessoas mais 30 para esse vídeo. Porque a gente, quando era criança, eu sou de 1990. Quando a gente era criança, a gente tinha um imaginário de que com 30 nossa vida tá resolvida. Eu achava que a minha com 25. Tinha aquelas brincadeirinhas de colocar quantos anos você acha que vai casar, ter filho. Tudo meu era 25. Eu acho que eu via outros adultos que eu julgava bem-sucedidos com 25. E aí eu achava que também estaria, né? Enfim. A minha vida esteve resolvida até os 25 em alguns quesitos, em outros não. Nos que estavam resolvidos, eu recomecei a decidir por conta própria, livre, espontânea vontade, começar. Vocês vão ouvir uns gritinhos de criança, porque eu tô aqui no parquinho, ó. Tô no parquinho com crianças. Eu vim trazer a Jasmine, que tá super ativa. Minha bebê, minha filha de 8 anos, enfim. Eu acho que a gente precisa se acostumar com sons infantis também, então desculpa aí o incômodo, se for um incômodo pra você. Então, eu fiquei pensando nisso porque é algo que eu busco persistir. Eu busco incentivar as pessoas. Eu acho que realmente nunca é tarde demais, sabe? Se você tem mais de 30, se você tem 40, se você tem 50, sei lá, você quer fazer uma transição de carreira, você quer mudar geograficamente para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, você quer migrar, você quer começar um esporte radical que você não tinha coragem, você quer começar a tocar um instrumento que antes você não tocava, mesmo depois de 30, de sei lá. E hoje eu vejo que a geração tá jovem e desacreditada de si, né? É um certo alarme isso. Eu acho que a gente tem que acender um sinal vermelho, sabe? Porque tem jovens de 15 achando que a vida acabou por, sei lá, alguma coisa, um relacionamento que não deu certo, né? Isso gera vários danos psicológicos, emocionais, até pode gerar algum impacto na saúde física, a depender, né, do que pode gerar. A gente tá falando de saúde mental, então vocês imaginam aí. Tem alguns danos, sei lá, financeiros, patrimoniais. As pessoas com 18 desacreditadas, as pessoas com 20 achando que estão velhas para começarem coisas, para falharem. Enfim, se dão por desistentes porque, eu nasci numa classe social desfavorecida, minha mãe e meu pai não têm dinheiro, é isso aqui que tem pra mim. Sabe, aquele conformismo patológico, na verdade, pelo medo de tentar ou de continuar lutando. Eu sempre falo na vida também que você tem que escolher o seu difícil. A vida ela vai ser difícil para todo mundo. Para quem fica no lugar, para quem decide se movimentar, tudo tem dificuldade. Mas o lance é qual difícil você quer. Porque eu acho que pelo menos é bom viver o difícil na vida que você acredita. Na vida que você acha que é capaz. E mesmo que ninguém acredite, é importante que você acredite. Que você não se dê por vencido.
Eu imigrei recentemente, foi uma das minhas últimas batalhas. Eu tô saindo dessa energia de luta ou fuga, de guerreira, sabe? Eu tô indo pra um momento rainha. É assim que eu me vejo. De tudo que eu alcancei e conquistei. Ai, mas rainha de quê? Você tá... Tem gente pra pagar, tem... Não interessa. A minha jornada espiritual, eu sinto que eu tô indo pra esse nível. E eu gosto de me ver, sim, no nível ainda à frente. Porque é isso que me faz chegar e subir, né? Uma mentalidade de crescimento. Mas o lance é que eu tive muitas lutas perdidas no meio dessa grande guerra que eu venci no final. Porque para emigrar, eu decidi em 2023 que queria, em 2022 que queria emigrar. Só agora, em 2026, a minha família tá junta. Minha filha chegou há menos de um mês, gente. Eu fiquei mais de um ano sem vê-la. E antes de ficar mais de um ano sem vê-la, eu fiquei mais de um ano sem ver meu marido. Então, uma época que ele veio em 2023 para a Europa, eu decidi ficar com a filha, tinha que ficar com ela, dei atenção, e depois eu vim para cá, pré-ajudando ele. Então, eu fiquei mais de 3 anos sem minha família completa. E foi simplesmente horrível. Se você tem família, se você é uma mulher casada, tem filhos, você imagina. Então, assim, gente, eu perdi, por exemplo, eu tive que entrar num processo, tiveram várias instâncias esse processo. Mesmo ganhando uma instância, vinha outra instância, tinha que esperar e aguardar, tipo, 3 meses para uma próxima instância. O processo, vocês sabem como é, né? Mesmo eu tendo a guarda dela, eu não podia viajar com ela de forma internacional. Eu conto isso no meu outro canal, tá? Eu tenho um canal sobre imigração e viagens, se interessar alguém. Viajando com Caroline Mevier. Mas eu em muitos momentos perdi. Só que na minha cabeça eu já sabia que esse final, tá com a minha família reunida na Europa, seria o final. Eu já via isso, isso era claro pra mim. Eu tava manifestando isso com muita consciência. Eu já sabia que não ia ser tão simples, que ia demorar, que tinha muitas pessoas contrárias, como era o caso do genitor, né, da Jasmine, que foi isso que atrasou muito e gerou muita dor no processo. Mas eu suporto perder. Também tem uma música da Flávia Flaira Ferro, não lembro o nome dela. Se eu lembrar, eu deixo o link aqui na descrição. Mas ela fala, eu suporto perder. E eu me vejo muito nessa pessoa. Eu acho que a gente tem que suportar perder, sabe? Pra não perder tudo. Então a gente suporta perder algumas etapas pra não perder tudo. E eu suportei perder sabendo que no final eu seria a vencedora. E tô aqui hoje com a minha família do jeito que eu sonhei, porque eu não sucumbi no meio do processo. É isso que eu queria falar. Então, e tiveram outras situações na minha vida também, não foi a única não. Né? Por exemplo, eu fiz residência em obstetrícia, falando da área profissional. Eu fiz 2 anos de residência no Brasil, no Distrito Federal. Eu acho que um residente tem vontade de desistir, vira e mexe, tem provas, tem situações que você acha que não vai conseguir superar, desconfortos de vulnerabilidades e de não saber que você não quer enfrentar, tipo, quando eu ia fazer sutura, rafia no períneo, sangrando, às vezes as pessoas falavam ali o ângulo, e eu pensando, gente, não tô vendo o tal do ângulo, que é de onde você começa a fazer a sutura. E eu pensava, eu nunca vou aprender isso. E depois eu atuei pra caramba, 5 anos como enfermeira obstetra, enfim. Mas naquele momento eu perdi, entendeu? Eu perdi inclusive um pouco da confiança em mim. E eu sou uma pessoa, no geral, confiante, né? Eu busco ser assim porque eu sei que é o que faz dar certo. Então, é importante que a gente saiba perder sem se dar por vencido, entende? E muitas pessoas, pior do que essas situações que eu passei, que eu tô falando pra vocês, são as pessoas que nem começam, elas nem perdem nenhuma luta, que elas têm medo de perder a batalha inteira, então elas pensam, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu não iria aguentar tempo longe da minha filha, eu não iria... Tudo bem, aí são os limites, né, de cada um. Mas eu acho que a gente também vive uma vida pra superar, entende? Então, é muito importante que a gente não se dê por vencido. Às vezes pode ser um diagnóstico. Não sei se vocês sabem, mas eu vivo com HIV. E também tem um canal sobre isso, que é o HIV Vendo. E não é um tópico principal desse canal, mas é só pra mostrar que muitas vezes é isso. A gente... Imagina se eu me desse por vencida. Eu nunca me dei por vencida em relação ao diagnóstico, e eu trouxe o diagnóstico aqui pra vocês entenderem que tem questões de saúde também, que as pessoas desistem, né? Acham que a vida delas é aquilo, acabou. A profissão que elas estão tá ruim, mas é aquilo que elas têm, acabou. Elas simplesmente se dão por vencidas. E começam a viver uma vida de empurrando com a barriga, que eu acho horrível essa energia. Eu não empurro nada com a barriga. Eu falo, eu reclamo, eu digo que não tá bom,
até ficar pelo menos aceitável, entendeu? Eu não me acostumo com o que não é bom. E olha que eu saí de muitas situações que era o sonho de muitas pessoas, que, nossa, mas tá reclamando de barriga cheia. Mas se pra mim não tá do jeito que eu quero, então eu sei que posso algo melhor e eu vou atrás desse algo melhor que eu acho. E eu sou assim. E é isso, galera. Então, não se deem por vencido para não perderem. Vocês têm que continuar acreditando, continuar em frente, continuar manifestando. O poder tá mesmo muito na nossa mente. Se a gente acha que nós perdemos, então nós perderemos. Vem aqui me dar um beijo, pode aparecer no meu vídeo. Tô falando de você agorinha, dá beijo. Dá beijo. Tá doendo a garganta? Bebe uma aguinha aí. E é isso, gente. Então, se a gente acredita, a gente alcança, tá? Fala pra ela me empurrar na tirolesa. Vou empurrar uma vez na tirolesa, gente, porque eu tô na fase pré-menstrual, tô cansada. Mas, gente, fala aí pra eles. 3 vezes, gente, que é o número bom. Tá. Ela é acertada, então, gente. Então, fala aí pra galera, não desistam. Ok. Só fala, não desistam. Não se deem por vencidos, fala. Não desista. Não se deem por vencidos pra não perder. Eu tava fazendo um vídeo, tipo, falando pra galera que quando a gente acha que perdeu e a gente perde, tipo assim, você hoje tava tentando aquele desafio da parede, né? De fazer bananeira e botar o pé na parede. Você percebeu a diferença quando você acha que não vai conseguir? O que acontecia? Não dava certo. Não dava certo. E aí, quando dava certo, o que você pensava? Que eu ia conseguir. Que você ia conseguir. É sobre isso. Beijo, gente. Tchau. Se inscreve no canal e deixe muitos likes, mas comente muito pra ela me empurrar. É isso. Fiquei pensando nisso aqui. E também deixe like no meu canal e se inscreve. Tchau, beijo.